Ângulos, definição, medidas e operações. Esse aqui é o nosso conteúdo, a nossa aula aqui de geometria. Nós vamos dar continuidade onde a gente parou na aula anterior, mas fazendo sempre uma revisãozinha aqui do conteúdo. Definição, medidas e operações. Ao final dessa aula você saberá o que é um ângulo, assim como seus elementos de identificação. Como medir um ângulo, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo raso, o que é um ângulo de uma volta ou nulo e fazer operações com os ângulos. O que é um ângulo? É o espaço entre duas semirretas. Aí tem aqui a representação. As semirretas são essas pretas. O espaço em vermelho é o ângulo, é o espaço entre as duas semirretas. Deixa eu pegar o pincelzinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo, viu, pessoal? Seguindo, elementos de um ângulo. Todo ângulo apresenta um vértice e dois lados. Aí tá aqui na figura, bem bonitinho. Aqui, ó. Esse é um lado e esse é o outro lado. Bem aqui no cantinho nós temos o vértice, né? E o nosso ângulo é essa parte verde. Dependendo de onde olhamos, vemos dois ângulos diferentes formados pelas mesmas semirretas. Aqui nós temos a mesma figura de cima, A, O, B, a reta AO e a reta OB. O O está circulado porque é o vértice. O ângulo A é convexo e o ângulo B é côncavo. O convexo é o que fica aqui dentro da figura, e o côncavo é o que fica no exterior da figura. Como identificamos um ângulo? Como é que a gente identifica ele? Indicando seu vértice e os pontos que determinam seus lados. Aqui nesse exemplo nós dizemos que esse é o ângulo AOB ou BOA. O vértice, que é o O, sempre fica com esse chapéuzinho em cima, pessoal. Note que o vértice está sempre no meio. A, O, B, o O é o vértice. E B, O, A, o O também é o vértice. E ele é indicado por esse chapéuzinho, essa letrazinha que tem aí em cima dele. Que instrumento usamos para medir um ângulo? É o transferidor, né? Aqui nós temos um transferidor completo na primeira figura. Na segunda figura, nós temos a metade do transferidor. E temos aqui na terceira figura as marcações do transferidor. A unidade de medida do ângulo é o grau, ou seja, essa bolinha, como eu já tinha falado anteriormente. Como usamos um transferidor? Seguindo os passos a seguir. O primeiro passo, você posiciona o zero. Aí tá aí marcando o transferidor em cima do vértice do ângulo. Tá aí, ó, essa primeira setazinha bem aqui. Essa seta aqui está marcada bem em cima do zero. O segundo passo, posicionamos a linha que liga o 180 e o zero. E o terceiro passo, verificamos que a medida do outro lado está marcada. Ou seja, nosso ângulo vai ser isso, pessoal. Essas duas retas, né? Semirretas. E a medida vai ser essa parte interior. Vai ser o nosso ângulo. E aqui, ó, nesse pontinho que eu risquei, é o vértice. Ele sempre é indicado pelo zero. A gente coloca o transferidor bem aqui no zero e vai verificar qual foi essa abertura que deu aqui, certo?
O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede sempre 90 graus, ou seja, AOB mede 90 graus. O O é o vértice porque ele fica bem no meio, sempre tem um chapéuzinho em cima. Se você verificar no transferidor, aqui ele está em cima do 90 graus e ele é indicado pela A reta AOB. Um ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus, ou seja, pessoal, aqui no ângulo raso, ó, vai ser a metade aqui, ó, do transferidor, todinho, 180 graus. BOA, igual a 180 graus. O ângulo raso também é conhecido como um ângulo de meia volta, foi o que eu acabei de falar, é a metade, né? Quantos graus mede um ângulo de meia volta? Um ângulo de uma volta completa? 360 graus. Por que é 360 graus? Porque você vai somar 180, dessa parte, mais 180 da parte de baixo, somando essas duas partes, 180 mais 180, você vai encontrar 360 graus. Aqui, ó, 360 graus. Então, o ângulo de uma volta completa mede 360 graus. Essa também pode ser a representação do ângulo nulo. AOB igual a 0 graus. Como transformar graus em minutos? Basta multiplicar por 60. O grau não é a bolinha? 1 elevado a uma bolinha quer dizer 1 grau. É igual a 60 minutos. Então, se você multiplicar por 60, você vai transformar graus em minutos. Então, 10 graus vezes 60, 600 minutos. 2 graus vezes 60, 120 minutos. E assim por diante. Para passar de minuto para graus, basta dividir por 60, fazer a operação inversa. Aqui nós temos um exemplo, né? E como transformamos minutos em segundos? Basta multiplicar por 60 também. Um minuto, que tem uma linhazinha perto do 1, é igual a 60 segundos, que tem duas linhazinhas. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aqui, ó, essa linhazinha indica minuto e essas duas linhazinhas indicam segundos. Então, 3 minutos são 180 segundos. 3 vezes 60. 22 minutos vezes 60, 1.320. E assim por diante. Para passar de segundo para minutos, basta dividir por 60, fazer a operação inversa. Aqui nós temos o exemplo de transformar